Entendi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, a partir de agora eu já estou gravando, tá? A aula para quem quiser ver aí depois, tá bom? Então, se alguém não conseguir entrar agora, depois eu vou disponibilizar lá, tá? Boa noite para todo mundo que está falando boa noite aí. Beleza, então eu vou apresentar minha tela aqui já e vamos socar a bucha. Estão vendo minha tela aí? Tá certo aqui. Beleza. Bom, pessoal, essa daqui é a nossa aula 1, né, sobre fenômenos de transporte, certo? Na semana passada a gente só discutiu sobre... Semana retrasada, na verdade. Semana passada foi feriado, né? A gente só discutiu sobre como ia correr a matéria, né, a disciplina, certo? E hoje a gente já vai realmente começar com o conteúdo, tá bom? Então, preparem as cabecinhas aí, certo? Bom, pessoal, como apresentação aqui, né, eu coloco que o objetivo do curso é que vocês compreendam os mecanismos de transferência de calor, suas leis e relações, tá certo? Principalmente. É claro que a gente vai ver um pouco de fenômenos de transporte, não só mecanismos de transferência de calor, como também mecânica dos fluidos, tá? A gente vai ver lá no final do curso um pouco de mecânica dos fluidos, certo? Mas fenômenos de transporte ali para base de troca de calor é mais o foco do curso, beleza? Ao final também, espero que vocês saibam identificar os diferentes mecanismos de transferência de calor e aplicar no cotidiano de um técnico de automação industrial. E também entender, por meio da mecânica dos fluidos, o funcionamento e particularidade de diversos equipamentos, certo? Então, com o entendimento teórico que vocês vão ter aí por conta de mecânica dos fluidos e também de fenômenos de transporte, o objetivo é que a disciplina dê suporte para que vocês escolham equipamentos, escolham os melhores métodos para eficiência aí de equipamentos e tudo mais, tá bom? E bom, né, a expressão fenômenos de transportes, pessoal, ela se refere a um estudo sistemático e unificado da transferência de quantidade de movimento, energia e matéria. Então, no nosso caso, né, a gente vai estar falando de transferência de energia e matéria, né? Energia porque a gente vai estar falando de calor e matéria lá embaixo em mecânica dos fluidos, ok? Então, o assunto vai incluir disciplina de dinâmica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa, certo? Transferência de massa nem tanto. A dinâmica dos fluidos a gente vai ver a transferência de calor, ok? A transferência de massa também, né, porque vai transferir fluido. O processo de transporte é caracterizado pela tendência ao equilíbrio, então lembrem-se sempre disso, né? O processo de transporte ou a troca de calor é caracterizado sempre pela tendência ao equilíbrio, que é uma condição onde não ocorre nenhuma variação, ok? Nesse caso aqui, pessoal, vou ser um pouco mais específico, é muito comum na temperatura, certo? Não tem a variação de temperatura. Bom, e aí, né, a gente tem que contextualizar um pouco melhor o que é o calor, né? O calor, pessoal, nada mais é do que a agitação dos átomos na estrutura do material, tá certo? Então, quando a gente fala assim que uma coisa está quente, ou nesse caso aqui, né, vocês estão vendo? Um aquecimento por indução aí, o que acontece lá dentro do material, né, a nível atômico, nada mais é do que uma agitação dos elétrons lá, né, dentro do material, um pouco maior, que vai ocasionar esse aumento da temperatura, ok? Então, ó, calor e temperatura são duas coisas diferentes, tá bom? Vamos deixar isso daí contextualizado. O calor é a própria agitação das moléculas ali, né? E temperatura é a medida dessa agitação, tá certo? Então, nesse caso aqui, vocês percebam que a gente não tem aquecimento por fogo, a gente não tem aquecimento por nada, né?
Vocês estão vendo ali, ó, o rapaz põe a mão no aquecedor ali magnético, né? E o que ele faz, pessoal? Aqui tem uma frequência tão alta, na casa dos gigahertz, ocorrendo nessa bobina, que aqui no meio, né, tem um campo magnético muito intenso. E esse campo magnético vai acabar por ocasionar agitação dos átomos ali dentro do material, ok? E eles vão ficar desse jeito aqui, completamente doidos, tá vendo? Uns vão começar a se agitar mais, agitar os outros, e aí vai começar aquela agitação louca e aí esquentou tudo, ok? E como acontece essa transferência de calor, tá? A gente sempre tem que tomar por base que a transferência de calor, pessoal, vai acontecer por conta de uma diferença de potencial, certo? No nosso caso aqui que nós estamos falando de calor, é uma diferença de potencial térmico. Não sei nem se esse termo eu posso falar, potencial térmico, mas né, é uma diferença de temperatura, ok? A mesma coisa acontece, pessoal, na fluidodinâmica aqui, né, ou na estática, né, acontece que um fluido ele vai sempre do local que tem maior pressão para um lugar que tem menor pressão, ok? Certo? Então, maior potencial aqui em cima, não, pressão não, né? Maior potencial aqui em cima, né? E menor potencial aqui embaixo. Então, o fluido vai escoar daqui de cima para baixo, ok? Na elétrica, na eletrônica elétrica, vocês vão ver a mesma coisa acontecer, né? Foi convencionado lá que a corrente elétrica ela sai do potencial positivo e corre até o potencial negativo, ok? Alimentando luzes e tudo mais, certo? E aí, né? Aqui na nossa área, né, na área térmica, a gente vai perceber que o calor ele vai começar de um lado, que aqui é uma vela, né, um bico com gás, certo? Aqueceu aqui, os átomos vão começar a ficar mais agitados, aqui as moléculas e tudo mais, vão começar a ficar mais agitados e ir batendo nos da frente e começar a agitar mais para frente lá e até aquecer todos, tá bom? Então percebam que sempre a gente vai tender ao equilíbrio, o material tende a ficar com uma temperatura homogênea, né? Mas a gente, para acontecer isso, tem que ter uma diferença de calor, beleza? Bom, então é importante a gente lembrar que, havendo diferença de temperatura em um meio, haverá transferência de calor. Se a gente não tiver essa diferença de temperatura, a gente não tem transferência de calor, ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu não abri aqui. Boa noite para quem chegou, que eu não falei boa noite. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Bem simples, né? Beleza. Não falando nada, ficamos de boa. Bom, então quando há diferença de temperatura entre dois corpos, pessoal, haverá tendência ao equilíbrio. Tá? O que quer dizer? Ó, se eu tenho uma temperatura 1 maior que uma temperatura 2, inicialmente elas estão afastadas. Pensa nisso daqui como dois blocos bem quentes. Bem quentes não. Pensa no T1 bem quente e o T2 numa temperatura ambiente, ok? Quando eles estão afastados, não vai haver uma troca de calor por convecção e tudo mais, né? Mas quando eles se aproximarem, então juntou um no outro aqui, a tendência é que o calor, a energia térmica que tiver armazenada aqui em T1, vai tender a sair daqui e ir para T2. Só que ela não vai sair toda daqui. Ela vai sair uma quantidade certa para que os dois corpos entrem em equilíbrio. Ok? E aí vocês percebam, né? Que T1, que inicialmente era mais quente que T2, depois que eles se aproximam e depois de passado um determinado tempo, eles acabam ficando com temperaturas iguais, igual a T. Ok? Bom, e também vale lembrar, né, que um corpo ele não contém calor, tá bom? O calor é um fenômeno transitório. Então quer dizer assim, o corpo, o nosso corpo, ou uma peça qualquer, pessoal,
ela tem calor por conta de agitação de moléculas. Se a gente não tivesse calor, a gente estaria morto a 0 Kelvin, tá? Só que esse calor ele vai sempre trocando, ele vai sempre sendo transmitido e recebido de algum jeito, tá certo? E essa transferência de calor só vai acabar quando não houver mais diferença de temperatura, ok? E aí, os 3 processos de transferência de calor, né? Eles dentro da área de transferência do calor, os 3 processos são denominados mecanismos de transferência de calor. A gente vai ver esses 3 processos, eles podem acontecer num único sistema, ou se não só 2 deles, tá? Se a gente considerar um sistema muito grande, os 3 podem estar presentes, mas a gente vai ver detalhadamente cada um, que é a condução, convecção e radiação. Ok? Bom, a condução, pessoal, é a transferência de energia que ocorre em um meio estacionário, seja ele sólido ou fluido, em virtude de um gradiente de temperatura, certo? Então, o que é a condução de calor? A condução de calor, pessoal, ela só acontece dentro de um meio sólido ou um meio líquido, numa caixa que a gente esteja... Meio líquido não, né? No meio líquido é convecção. Ou fluido, não. Isso daqui eu vou tirar, tá errado, tá? Ele ocorre num meio sólido, certo? E tem que ter matéria ali no meio e molécula batendo uma na outra ali, tá? Para acontecer a transferência de calor. Então, ó, um exemplo clássico, né? É esse tijolão aqui, esses 2 tijolões aqui, né? Combinados, certo? Pensa assim, que esses 2 tijolões aqui, ó, um estava com uma determinada temperatura e o outro com uma outra. A partir do momento que eles foram encostados um no outro, eles vão começar a transferir calor por meio da condução. Então a condução, pessoal, tem que ter contato, eles têm que estar juntos. Mas não só tem que estar junto, a gente pode pensar na condução de calor por meio de uma única parede, certo? Imagine aqui, ó, a parede de um forno, tá? Onde a temperatura interna é muito alta e a externa é muito menor, tá certo? Aqui por entre a parede do forno vai acontecer sempre uma transferência de calor, que nesse caso é por condução também, ok? Aqui também a gente pode adotar como sendo a parede de um forno, né? Onde essa primeira parede é um tijolo refratário e a segunda parede um outro tipo de tijolo. Ou até uma churrasqueira, né? A parte de baixo da churrasqueira, que tem o tijolo refratário, já viram? E depois tijolo normal. Eles colocam tijolo refratário porque o coeficiente de transferência de calor dele é mais baixo, então ele conduz menos calor, ok? E aí ele não racha, aquelas coisas tudo, certo? Mas percebam que se tiver uma temperatura aqui, ao longo do corpo, né? Se a gente tomar em consideração uma temperatura externa aqui menor, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor aqui, ok? Pessoal, condução, ficou claro para vocês? Tá claro? Eu respondo. Ficou claro. Beleza. Tem mais uma menina? Que legal. Gabriela Gião. Na semana passada você não estava, né, Gabriela? Parece que eu não lembro. Ah, bem-vinda. Prazer, Raul. Vou te dar aula esse semestre. Tá bom? Beleza, pessoal. Bom, tem um outro mecanismo de transferência de calor que ele não precisa de um meio sólido para acontecer, tá? Ele precisa de um fluido, tá? Seja ele ar ou água, certo? Então vocês percebam, né, que na condução eu precisava de um meio sólido para acontecer a transferência de calor. Já na convecção eu preciso de um meio fluido, tá? Só que na convecção, pessoal, a gente vai discutir isso com mais detalhe quando a gente estiver falando de convecção. Imaginem assim, ó, eu pegar uma
eu tenho uma superfície aqui, né, quente, e passar fluido aqui por cima dela, certo? Água pode ser, tá? Então eu tenho uma chapa quente aqui e jogo água por cima, ok? E vou escoando essa água e tirando ela. Então a água vai saindo quente assim e caindo para o chão, vamos supor, tá? Vamos supor que aqui é o chão, ó. Ela vai entrando gelada aqui, conforme ela vai passando por essa chapa quente, ela começa a esquentar pelo lado de cá, vai cair quente, porque trocou calor, ok? Bom, esse mecanismo de transferência de calor daqui pro fluido, se a gente olhar lá bem aproximado mesmo, tá? Quando a gente olhar só moléculas mesmo, a última molécula daqui da chapa com a primeira molécula da água, a gente tem uma transferência de calor por condução, certo? Só que da primeira molécula de água para cima, o mecanismo que vai acontecer é a convecção, ok? Só que assim, né? É tão microscópico, é tão lá embaixo, que a gente nem considera essa troca de calor por condução, porque é muito pequena, tá certo? A gente só considera essa troca de calor aqui direto por convecção, ok? Mas quando a gente estiver falando sobre isso, eu dou mais detalhes, tá? E essa transferência de calor por convecção, ela não precisa acontecer no meio líquido. Ela pode acontecer também no meio gasoso, como o ar, tá? Imagine assim, vocês pegarem uma coisa muito quente, certo? Pensa numa forma que você acabou de tirar do forno. Sabe quando você abre o forno assim, você põe a cara lá para arrancar a forma lá de dentro e vem aquele bafo quente? Aquele bafo quente lá, pessoal, é o calor sendo transferido por convecção, né? E sendo transferido por meio do ar, ok? Então percebam que para a gente ter troca de calor por convecção, a gente não precisa de um meio sólido, mas a gente ainda tem que ter um meio nesse caso líquido ou gasoso, ok? Ficou claro para vocês? Beleza. Denis falou, tá falado. Então tá. Parece que Denis também não tava na semana passada. Tava, Denis? Não lembro de Denis. Não lembro. Depois ele fala aí. Tem alguns novos aí, né? Bem-vindos, pessoal. Bom. Semana retrasada não. Beleza. Bem-vindo. Bom, pessoal. E a gente vai conversar também mais à frente que a convecção ela tem dois modos de troca de calor. A gente só vai tratar tá? Dentro da convecção a gente tem dois modos de transferência de calor ali, né? Por convecção natural, que vai ser o nosso interesse, e por convecção forçada, ok? Convecção natural, pessoal, a gente não mexe em nada, a gente não influencia, a gente deixa o ar correr livre, solto, lindo, do jeito que ele acontece mesmo na natureza, tá? Agora, convecção forçada, a gente já usa de ventoinhas, ventiladores, tá? A gente não vai se atentar à convecção forçada, ela é um pouco mais aprofundada, tá? A gente vai ficar, por enquanto, na convecção natural, ok? Bom, e o terceiro mecanismo de transferência de calor é por radiação. Esse daí a gente está acostumado, a gente vê ele todo dia. Porque é por conta da radiação, né, que a gente recebe a luz do sol, ok? Então, vocês perceberam que eu falei lá, né, que os dois mecanismos anteriores, eles tinham um meio para ocorrer a troca de calor, certo? Agora, a transferência de calor por radiação, ela não precisa de meio nenhum. Ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Então, lá no Sol, nós estamos tendo um calor imenso, gigantesco lá, certo? O universo é um vácuo, não tem ar, certo? Esse calor ele vai viajar pelo universo até chegar aqui e incidir na Terra por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Bateu na superfície da Terra, essas ondas ainda vão estar aquecendo até lá embaixo,
na superfície da Terra, tá bom? Beleza, pessoal? Sobre radiação, nós vamos ver com mais detalhes, tá? Eu também sou novo. Se depois tiver como passar a chave do mundo... Ah, beleza. Já passo. Pera aí. Ah, depois eu passo. Pera aí. Que aí eu já... Senão depois eu esqueço. Tá aí. Beleza? Pessoal, sobre radiação, tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza. Tá bom. Bom, e aí, né, vocês percebam que esses mecanismos de transferência de calor, eles acabam por não acontecer assim sozinhos, tá? Eles acontecem, às vezes, combinados, tá bom? Então, ó, olha o exemplo aqui dessa garrafa térmica, pessoal. Ó, no interior da garrafa térmica, vocês já abriram uma garrafa? A garrafa térmica, ela tem uma parte espelhada aqui por dentro, né, de vidro, certo? Aí você coloca ela tem um ar aqui, né? Tá? Do ar, ela vai para a capa plástica e depois sai para a atmosfera, para o ar, né? Para o ar ambiente, ok? E vocês já perceberam que isso daqui, né? É um vidro, por dentro é um espelho, por fora é opaco, né? Em algumas é opaco, né? Aí tem uma camadinha de ar aqui e já sai para capa plástica, né? Já perceberam isso? Olha que interessante, ó. Se a gente for analisar aqui dentro o café quente, nós vamos ter uma transferência de calor por condução bem aqui na superfície, ok? Só na superfíciezinha aqui, ó. Só que aqui dentro do fluido nós estamos tendo convecção. Vocês lembram, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a parte de baixo fica mais fria, a parte de cima fica mais quente, tá? A partir do momento que esse café quente conseguiu aquecer, né? Ele é um fluido, ele está aquecendo essa superfície, a gente vai ter uma troca de calor aqui, ó, entre no meio, né, na verdade, da camada de vidro aqui, ó, por condução. Percebem? Então, dessa superfície aqui, ó, da parede da garrafa de café, do lado de dentro aqui, para cá, para fora, nós temos condução acontecendo, ok? Dessa parede externa de vidro para fora, aqui, que é o ar, a gente vai ter um outro mecanismo de transferência de calor, que é por condução, ok? Opa, desculpa, convecção, porque nós temos ar aqui, né? E é claro, né, pessoal, que a gente ainda vai ter um pouquinho de radiação acontecendo aqui, ok? Porque nem toda parcela de troca de calor aqui está acontecendo por conta do fluido. Por conta do aquecimento da parede externa aqui, a gente vai ter troca de calor por radiação também, ok? Bom, chegou na parede da capa plástica aqui, na parede interna, é claro, né? Essa temperatura vai sair dessa superfície e vai para outra. Essa temperatura não, né? Esse calor, essa energia térmica vai sair dessa superfície aqui para a superfície externa por meio de condução, porque nós temos um meio sólido ali. E aí, finalmente, né? O resto da parcela de calor aí que a gente tem sendo dissipada vai ser dissipada por condução, oh meu Deus, por radiação e por convecção para o ar ambiente. Ok? Conseguiram pegar a ideia aí, pessoal? Alguma dúvida? Bom, beleza. Acho que não ficou. Bom,
E aí, né, a gente tem a gente está falando tanto de calor e tudo mais, né? Só que a gente tem que definir o que é o tal do calor, o que é termometria, o que é calorimetria, certo? O que é calor e o que é temperatura, na verdade, né? Termometria, pessoal, nada mais é do que o ato de medir a temperatura de um corpo, certo? Calorimetria já está ligado com medir o calor emitido por um corpo. Então perceba, né, que aqui a gente está preocupado com a temperatura e aqui a gente está preocupado com a energia térmica. Aqui a gente está medindo variação de temperatura, aqui a gente está medindo energia de um corpo, ok? É diferente, certo? Então quando a gente diz que está com calor, na verdade nós estamos querendo dizer que o ambiente está com uma alta energia térmica e está transferindo mais energia térmica para mim, que estou habituado com uma outra energia um pouco menor, e aí eu estou desconfortável, certo? E aí, né, a gente vai lá e liga o tal do ventilador, tira a camisa, e a gente vai começar a entender que tirar a camisa e ligar o ventilador, a camisa, né, ela acaba sendo um isolante térmico. O ventilador está fazendo a gente ter uma troca de calor por convecção com o ar de maneira forçada, ok? E se a gente não tem um isolante térmico em cima da gente, a troca de calor é mais eficiente. Por isso que tirar a camisa e deitar na frente do ventilador é tão refrescante, né? A não ser que esteja aquele calor tão sufocante que até o vento fica quente, né? Então a gente pode dizer que quando a gente compara termometria com calorimetria, a gente conclui que o calor é a propagação de energia que pode ser medida somente de maneira qualitativa, ok? Dá para medir o nível de energia lá e tal, mas calor é qualitativo. Olha, tá quente, nossa, tá calor, né? Mas quanto calor? Quanto calor? A estimativa que a gente tem está ligado à temperatura, porque aí a gente está medindo realmente um número, certo? Então, a temperatura, é uma grandeza que pode ser medida e quantificada por meio de escalas termométricas. Ok? Escalas termométricas. Isso daqui a gente vai ter que usar, não tem jeito, né? Então, calor, pessoal, a gente vai falar de transferência de calor, é energia, ok? Temperatura é medida e não é calor, certo? É uma medida relacionada à transferência de calor, ok? Bom, e dentro da termometria, né, nós vamos ter aí, né, a medição de temperatura a gente faz por meio de termômetros, ok? Esses termômetros aqui, eles podem possuir diversas escalas termométricas, certo? Para medir diferentes grandezas termométricas. A gente vai estar preocupado, dentro das escalas termométricas aqui, com escalas não absolutas e escalas absolutas, ok? Não absolutas, pessoal, nós temos duas escalas, que é a escala Fahrenheit e a escala Celsius. E dentro das escalas termométricas absolutas, nós temos a escala Kelvin e a Rankine, certo? A Rankine, ela meio que já caiu em desuso, certo? Mas eu gosto de passar para falar, olha, existe a escala Rankine, tudo bem? A Kelvin, Fahrenheit e Celsius é usada até hoje, tá, pessoal? A Kelvin é usada muito na física de partícula e tudo mais, ok? Bom, então a escala Fahrenheit, ela foi a primeira escala de temperatura criada em 1714, certo? Ela é a mais antiga que a gente tem. Então eles convencionaram que se a temperatura de 32 graus Fahrenheit para a temperatura de congelamento seria a temperatura de congelamento de uma mistura de gelo e amônia. E 212 graus Fahrenheit era a temperatura de ebulição da água. Então perceba que
a temperatura de fusão de uma mistura de gelo e amônia é 32 graus Fahrenheit. E 212 graus Fahrenheit é a temperatura de ebulição da água, quando a água começa a evaporar, quando ela começa a ferver e evaporar, certo? A diferença entre esses dois pontos é dividida em 180 partes iguais, que recebem o nome de graus Fahrenheit. Perceba, pessoal, que quando a gente tem uma escala de temperatura relativa, a gente usa o tal do grau, que é a bolinha aqui em cima. Quando a gente tem uma escala de temperatura absoluta, a gente não usa a bolinha ali em cima, hein? Tá? Então não tem grau. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Então é para usar grau Kelvin. Se eu usar grau Kelvin, te dou um cascudo. Então tá bom, só Kelvin. Só Kelvin. Obrigado. Beleza, pessoal. Aí a gente tem uma outra escala de temperatura, que é a escala Celsius, tá? Então o cara foi lá, né, o Anders Celsius, em 1942, ele falou assim, pô, essa coisa de graus Fahrenheit aí tá zoado. Por quê? A temperatura de fusão da água é 32 e a de ebulição é 180. É 212. Pô, tá meio doido. Eu vou fazer uma escala nova aqui, certo? Eu vou falar que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, tá? E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Aí a gente tem uma escala de 100, eu acho que vai ficar melhor, ok? Só que ela nasceu graus centígrados. E tem gente que fala até hoje graus centígrados. Ela mudou, tá? Não faz muito tempo, não. Deve fazer uns 15 anos. Ela mudou essa denominação, certo? Porque aí o Celsius foi homenageado... Não, faz tempo já que mudou. O Celsius foi homenageado, né? E aí ganhou o nome da escala. Mas inicialmente ela nasceu, né, como graus centígrados. Ok? Porque se refere a 100. A variação de temperatura entre a fusão da água e a ebulição da água é 100. Então, remete a centígrado. Ok? Alguma dúvida sobre esse daqui, pessoal? Esse pode usar graus Celsius ainda, hein? Beleza? Bom. Então agora, ó, essas duas aí foram as nossas escalas relativas, ok? Elas são as mais famosas. A gente usa aqui no Brasil o grau Celsius, tá? Mas ela é do sistema métrico, não é do sistema internacional de unidades, não. Agora, o graus Fahrenheit é mais usado lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá? Eles usam lá graus Fahrenheit. Eles preferem usar, tudo bem, tá? Vocês vão ver que tem uma diferença entre elas, né? Acaba ficando maior. Você já até consegue ver aqui, né? O nosso 0 é 32 deles. Só tem um sistema de conversão aí, beleza? Bom, dentre as escalas absolutas, a Kelvin é a mais utilizada, tá? E o que é a tal da escala Kelvin, certo? Esse físico aqui, o William Thomson, ele que foi o Thomson, né? Ele que foi o criador dessa escala absoluta de temperatura, certo? Você vê, né? Ele chama William Thomson, mas o nome da escala é Kelvin, e foi dado em homenagem a ele. Mas é porque ele era o tal do Barão Kelvin O'Flargas, certo? Ele era inglês, certo? Então eles pegaram o nome de barão dele lá e deram para o nome da escala, certo? E aí, né, essa escala Kelvin hoje para física, né, para física de partículas, termodinâmica e tudo mais, ela é a mais utilizada porque o zero dela é o nosso famoso zero absoluto. Eu não sei se vocês já ouviram falar do zero absoluto. O zero absoluto, pessoal,
é um nível de temperatura aonde nenhuma partícula do átomo, então o elétron não se movimenta, nenhuma molécula consegue se agitar. A partir do momento que nenhum elétron consegue se agitar, nós não temos emissão de radiação nenhuma. Se a gente não tem emissão de radiação, a gente não tem temperatura, a gente não tem calor, a gente não tem nada. Então, convencionou-se, né, que esse zero absoluto é o zero onde não tem agitação nenhuma dos átomos, dos elétrons lá no átomo, olhando atomicamente lá para algum material, certo? E aí, né, a gente precisa ter uma certa convenção, né, uma certa conversão, um nível de conversão. E a temperatura Kelvin, se ela for comparada com a Celsius, ela é sempre acrescida de 273. Então, por exemplo, se eu estiver falando de 27 graus Celsius, em escala Kelvin, eu vou estar falando em 300 Kelvin. Ok? Quem entrou aqui? O Adnan. Beleza, pessoal? Então, ó, a escala Celsius, ela leva em consideração o ponto de fusão e ebulição da água, assim como a escala Fahrenheit. Aqui, nós já estamos levando em consideração a agitação dos elétrons lá no átomo, certo? Quando não tiver agitação, não vai ter emissão de radiação nenhuma, e aí, nem térmica, nem nenhum jeito, tá? E aí a gente tem um zero absoluto, ok? E a escala Rankine, né? Ela também é uma escala que possui o mesmo zero da escala Kelvin, certo? Então, o zero do Rankine é o zero que não tem agitação nenhuma de elétron, tá? Só que a divisão de escalas de temperatura é igualzinha à divisão do Fahrenheit. Então, lá no nível de congelamento da água, entre o congelamento da água e o ponto de ebulição, nós temos 180 partes para você chegar de um nível para o outro. Na escala Rankine vai acontecer a mesma coisa, certo? Só que como ela é maior, né, se a gente for comparar com a Kelvin, a gente vai perceber, né, que, por exemplo, 400 Kelvin equivalem a 785 Rankine. Ok? A Rankine, pessoal, que nem eu falei para vocês, ela não existe. Assim, ela existe, né? Mas ela não é muito usada. Eu não sei se tem algum país que usa a Rankine. Eu acho que só Kelvin, graus Celsius e Fahrenheit, por enquanto, tá? Mas é importante a gente estudar para saber que tem. E aí a gente tem esses pontos de fusão aqui, ebulição, né? E percebam, pessoal, que olha aqui, ó. O grau Celsius, ele vai sempre concordar com essa temperatura relativa, graus Celsius, concorda, tem uma conversão mais simples para Kelvin. E a Fahrenheit tem uma conversão simples para a Rankine. Tá certo? Então, é como se essa escala relativa tivesse essa absoluta de parzinho. E essa relativa tivesse essa absoluta de parzinho. Ok? E aí vocês percebam, né, que entre o ponto de fusão da água e de ebulição, para o grau Celsius nós temos 100 pontos. E aqui para a escala Kelvin também 100 pontos. Assim como aqui na Fahrenheit nós temos 180 pontos e aqui na Rankine 180 pontos. Ok? Beleza? E aí eu coloco os valores aqui para vocês numa tabelinha. Ó. O ponto de ebulição da água na escala Rankine é de 671,67. Enquanto que na escala Kelvin é 375,15.
enquanto que nos graus Celsius é 100 e no Fahrenheit 212. Olha o ponto de fusão da água aqui, ó. 400, fusão, pessoal, do gelo, né? Que é onde a água solidifica. 491,67 Rankine. Quanto que na Kelvin, 273,15. Já na Celsius é 0. A gente está mais acostumado com isso, né? E na Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. O zero absoluto, pessoal, nas escalas absolutas é 0. Zero absoluto lá é 0, nível de agitação nulo, tá? Enquanto que no grau Celsius a gente vai ter menos 273,15 e menos 459,67. Ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Aumentar a tela, aumento. Opa. Aumento. Fazer assim, ó. Opa. Ficou melhor? É que aí eu não consigo voltar com facilidade. Ah, eu acho que consigo sim. Ficou melhor? Ah, beleza. Bom, beleza, pessoal. Então vocês viram, né, que a gente consegue passar de uma para outra, certo? E isso, pessoal, pode ser comum no nosso cotidiano, tá? Porque às vezes a gente pega um equipamento que tem especificações em graus Fahrenheit, tá? A gente pega um equipamento, sei lá, americano, alemão eu acho que é graus Celsius. A gente pega um equipamento americano e ele está em graus Fahrenheit. Aí a gente tem que dar um jeito de converter graus Fahrenheit para Celsius, tá? Para graus Celsius. Assim como se a gente tiver graus Celsius e tiver que fazer alguma conta em Kelvin, a gente vai ter que fazer, não vai ter jeito, né? E como é que a gente faz essas conversões? Olha só, ó. Eu fiz um esqueminha aqui que é assim, ó. Você vai converter para uma determinada escala, certo? Nesse caso aqui, ó, conversão para Celsius, ok? Então, conversão para Celsius de Fahrenheit. Tem um Fzinho aqui, ó, é Fahrenheit. Então, vamos supor que você tem uma determinada temperatura em graus Fahrenheit e quer converter para graus Celsius. Você vai usar essa equação aqui. Vamos supor que você tem uma determinada temperatura em Kelvin e quer converter para Celsius. Olha lá, é só tirar 273,15 da sua temperatura em Kelvin que você já vai ter ela em Celsius. Ok? Ó, conversão para a escala Kelvin. Então, aqui dentro de Kelvin, a gente vê a temperatura, a escala de temperatura que a gente tem. Se a gente tiver em graus Celsius, é só adicionar 273,15 que a gente consegue achar a temperatura absoluta em Kelvin. Agora, se a gente tiver em Rankine e quiser passar para Kelvin, a gente tem que multiplicar por 5 nonos. Beleza? Se a gente tiver uma temperatura em graus Celsius e quiser converter para a temperatura em graus Fahrenheit, é só a gente multiplicar por 1,8 e somar 32. Estão vendo? E se a gente tiver uma temperatura em Rankine e quiser transformar para Fahrenheit, percebam que é só tirar 459,67. Olha que interessante, pessoal. Ó. A temperatura Rankine para Fahrenheit e Fahrenheit para Rankine, né? É só adicionar 459,67 aqui para transformar de Fahrenheit para Rankine. Elas são parecidíssimas. Opa! Não. Elas são parecidíssimas, não, iguais, né? Ao esquema de conversão aqui, né? De Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Estão vendo? Olha lá, ó. Olha lá, de Fahrenheit para Rankine é só adicionar 459,67.
Enquanto que para converter de graus Celsius para Kelvin é só adicionar 273,15, tá? Entre elas, por isso que eu falei, né, aqui, ó, que essa daqui com essa conversam super bem. Essa daqui com essa também conversa super bem. Agora, quando a gente vai converter de Kelvin para graus Fahrenheit, aí já complica um pouquinho mais, tá vendo? Ó, Kelvin para Fahrenheit, a gente já tem que passar até por outros caminhos aí, tá? Ó, de Kelvin, se a gente tiver aqui para Fahrenheit, a gente tem que converter primeiro para Celsius, para depois ir para Fahrenheit, tá? Ó, então, ó, se a gente tem uma temperatura em Kelvin, a gente tem que converter para Celsius aqui em cima e de Celsius pegar aqui e botar nessa equação. Ok? Conseguiram entender, pessoal? Ficou claro para vocês? Tá tudo certo. Sim, professor. Beleza. Tranquilo. Tá. Pessoal, ó, esses esquemas de conversão aqui, não tem jeito, vocês têm que treinar, tá bom? Eu vou passar para vocês lá no Moodle alguns exercícios depois para vocês treinarem isso daqui, essas conversões, tá? Eu vou passar por meio de formulário, que aí vocês já conseguem ver o resultado, tá bom? Eu devo colocar entre amanhã e segunda, certo? Então fiquem espertos aí que vocês vão ter uma atividade sobre conversão de unidades, tá? Eu peço para vocês encarecidamente que vocês façam na mão, certo? Vai ter o formulário lá para vocês assinalarem a resposta correta, né? Mas eu peço que vocês façam a conta à mão para vocês acostumarem, tá? Não chega na internet, não converte direto, porque senão não tem graça, tá? Então usem as equações que vocês têm disponíveis aqui, tá bom? Bom, pessoal, na próxima aula, então, nós vamos discutir sistemas de unidade, certo? E os diversos padrões adotados pelo mundo. Na verdade, nós vamos ter só 3 padrões, que é o métrico, o inglês e o sistema internacional, tá certo? A gente, aqui no nosso curso, a gente vai ficar mais focado em sistema internacional e sistema métrico, tá bom? A gente não vai ver muito sistema em inglês, não. Por vezes a gente vai ter que fazer umas conversãozinhas aí, mas tranquileba, tá bom? Pessoal, se vocês tiveram alguma dúvida, vai estar disponível no Moodle sim, Denis. Já eu vou colocar ele lá, já. Tanto o slide quanto a aula gravada. Eu só não vou colocar os exercícios ainda, porque demora um pouquinho para fazer, e agora eu vou ter um compromisso às 8h30. Eu acho que não vai dar tempo. Mas se der tempo eu já faço já, tá bom? Já deixo disponível para vocês. Ah, pessoal, ó, quando eu colocar formulário lá, eu vou sempre dar uma semana para vocês fazerem, ok? Depois de uma semana ele fecha, certo? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida? Ok. Bom, então se ninguém tem dúvida, eu encerro por aqui compartilhamento de tela. Encerro também a nossa gravação.